Bom dia, irmãos. Saludo com a graça e paz do Senhor. Estamos aqui um vídeo mais compartilhando a palavra do Senhor no canal proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, sim, o Evangelho de Deus, como fala Pablo lá em Romanos capítulo 1. Paulo fala do Evangelho de Deus, que é acerca de seu Filho, Jesus Cristo. A palavra Evangelho e Boas Novas, também pode ser traduzido Boas Notícias, tem que ver com respeito a Jesus, o Filho de Deus. Essa é a boa notícia de Deus para o mundo. Jesus é a única boa notícia de parte de Deus para o mundo. A única esperança que o mundo tem, a única chance de o mundo ter salvação é por meio de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, Senhor, que nos amou e se entregou a si mesmo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, visite aí nosso site, nosso canal, se inscreva, dê um like se gostar do vídeo, ajude na proclamação do Evangelho, para que a palavra de Deus corra por toda a terra e seu nome seja glorificado. Hoje estou em um vídeo mais, levando na frente um compromisso que tenho assumido, falando sobre os 4 pilares da fé. O primeiro falamos sobre a grandeza de Cristo, na figura de Salomão como filho de Davi, esse Salomão que foi escolhido por Deus para reinar, foi escolhido para construir o templo de Deus, esse templo que estava no coração de Davi, mas que Deus falou para ele que não podia fazer porque tinha derramado muita sangue, mas que seu filho se faria. Tudo isso figura de Cristo. Falamos da grandeza da cruz de Cristo, o alcance dela e porque ela é grande por causa da pessoa que morre nessa cruz, nada mais nem nada menos que o Filho de Deus, Deus mesmo, porque nosso Senhor Jesus Cristo também, Ele é Deus. Então, mas Ele não estimou Ele ser igual a Deus como uma coisa para Ele ficar amarrado nisso, sino que Ele se despojou e se fez homem, e na condição de homem, Ele se fez servo, se fez pecador por nós, não que Ele foi um pecador, sino que Ele carregou nosso pecado nele, e Ele levou uma morte de cruz, levando nossas iniquidades nele. Então, quem estava nessa cruz é uma pessoa grande. Então, a grandeza da cruz, o alcance da obra dela, até hoje, produz salvação em todo aquele que nele crê. O alcance da cruz, da obra da cruz, trouxe para nós reconciliação com Deus, justificação, santificação. Nós somos redimidos pela sangue do Cordeiro. A obra da cruz conciliou o homem com Deus mediante a sangue do Senhor Jesus. Agora, todo aquele que nele crê, por meio da obra do Senhor Jesus, pode ter acesso ao Deus mesmo, pode entrar no lugar santo, no Santíssimo, no Santo dos Santos, para ter comunhão com Deus. O homem que antigamente estava longe, estava morto nos seus pecados, agora a obra da cruz trouxe vida, e vida eterna, a vida do Filho, a vida eterna que estava nele, agora está em nós. Então enfatizamos muito essas coisas, que também fiquei com o sentimento de que a gente não pode escutar assim
num só vídeo a obra da cruz, os benefícios da cruz, mas a gente fez aí a intenção de abordar algumas coisas. Espero que seja de edificação. Outro dos pilares da fé é a grandeza da igreja e a grandeza da sua palavra, da centralidade da sua palavra na igreja. Hoje, com a ajuda do Senhor, vamos abordar a grandeza da igreja. Antes de começar no assunto, para aquelas pessoas que estão pesquisando no YouTube, aquelas pessoas que se converteram agora há pouco, que estão, o Evangelho foi pregado e eles aceitaram ao Senhor Jesus no seu coração e eles estão dando seus primeiros passos nos caminhos da fé e estão com fome, estão com fome de conhecer mais da palavra de Deus e de saber mais acerca da vida cristã, acerca mais da palavra de Deus, que tem esse sentimento genuíno, esse primeiro amor, que muitas vezes leva a pesquisar na internet, no YouTube, e talvez você está dando agora com este vídeo, e que vamos falar hoje sobre a grandeza da igreja. E talvez o conceito de igreja hoje, na época que hoje estamos vivendo, seja um pouco distinto ao que eu vou estar falando na palavra de Deus. Talvez até para aqueles irmãos que têm muitos anos na congregação, na denominação, o conceito da palavra igreja talvez não seja o mesmo o qual a gente encontra na palavra de Deus. Talvez o que Paulo fala com respeito à igreja, o que o Senhor fala com respeito a que ele edificaria a sua igreja, talvez na nossa mente, na nossa subconsciente seja outra coisa. Porém, vou falar uma coisa aqui para que possa ter maior compreensão no decorrer do vídeo. Quando na palavra de Deus nós falamos da igreja, quando nós encontramos a Paulo falar da igreja, ainda o mesmo Senhor, quando escutamos ele falar aí em Mateus, capítulo 16, versículo 19, que ele fala que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam. A igreja que ele está falando, a igreja que fala Paulo, não é um edifício, não é uma organização, não é algo que a gente possa tocar, entende? Não é assim como uma parede, um lugar onde a gente assiste. Hoje os conceitos estão um pouco confusos e esses conceitos atuais do que a igreja a vezes influi na vida prática dos cristãos. Por isso, fique atento agora, fique ligado. Eu vou ir nos conceitos mais puros da palavra igreja, na palavra de Deus. A palavra igreja, no grego, a Bíblia foi escrita no grego koiné, um grego básico. Tinham distintos tipos de gregos na época. Alguns falam até 7 tipos de gregos, de escrita grego mais refinada, mais clássica, que tinha alguns eruditos, alguns doutos da escritura, mas também existia esse grego koiné, básico, comum, ou falar do dia a dia do povo. E foi nesse linguagem que a palavra de Deus no Novo Testamento foi escrita para nós. Isso nos fala um pouco do nosso Senhor, como Ele quer chegar a nós com simplicidade, para o mais simples, para o mais vil, para a gente comum. Em certo sentido, a palavra de Deus, esse tesouro, não ficou exclusivo
só para os eruditos. Damos glória a Deus por isso. Ele foi para nós, o povo comum. Então, a palavra igreja no grego é eclesia, que se uno faz uma tradução literal da palavra, pode ser traduzida também como assembleia, ou também os chamados para fora, aqueles que são tirados para fora e são convocados para uma outra coisa. Nós, em certo sentido, quando cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, aceitamos como nosso Salvador, como nosso Senhor, há arrependimento genuíno de nossos pecados. Venimos a ser de Ele, sua vida vem a ser, nascemos de novo. E somos tirados, em certo sentido, do mundo. Somos tirados, somos chamados para fora do mundo. E somos chamados para Ele, para atender Ele. Por isso, a palavra eclesia, uma tradução pode ser os chamados para fora, tem um pouco a ver com o propósito também da igreja, a finalidade. A igreja não é um edifício. Às vezes nós falamos assim: eu vou na igreja, ou eu esqueci meu guarda-chuva na igreja. Mas a igreja, a obra de Deus, a igreja, que também pode ser falada assim, a obra de Deus, como fala em Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, quem destruir a obra de Deus destruirá ele. Paulo está falando da igreja, porque Deus também está envolvido na edificação da igreja. Então, não estamos falando de edifícios, nós somos a igreja. Todo aquele que nasce de novo é añadido na igreja, é añadido ao Senhor, vem ser membro do corpo do Cristo. Então, essa é a grandeza da igreja, em certo sentido. O diabo, às vezes, quer confundir os cristãos, quer minimizar o que é a igreja. O diabo, nestes 2000 anos da morte do nosso Senhor até hoje, o diabo tem levantado combate muito forte contra a igreja, que ele não consegue vencer a igreja, porque o nosso Senhor Jesus falou que ninguém podia prevalecer, que não vai prevalecer o inimigo contra a igreja. Mas o diabo às vezes tenta confundir os irmãos na igreja, tenta confundir o conceito da igreja. E é bom começar falando essas coisas, para que fique claro nos nossos corações a grandeza da igreja. Então, voltando para o assunto, a grandeza da igreja, vou começar por esse ponto, que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo, quando ele morreu, ressuscitou, ele foi sentado nos lugares celestiais, como fala Efésios. Deus puso como cabeça a Cristo da igreja, e a igreja é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em tudo. Vou ler aqui Efésios capítulo 3, vou ler do versículo 14 até o 21. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tome o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejas tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme ao seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos, sempre. Amém. No versículo 18, Paulo dobra seus joelhos para com os irmãos lá no Efésios e seguramente para com todos nós, para que todos os santos juntos possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele não está falando aqui de dimensões de Cristo. Dimensão que Cristo tão alto, o comprimento de Cristo tão longo, tão profundo, que no Cristo ele é tão amplo que é preciso todos os santos olhando a Ele, para que nós fiquemos com um entendimento claro acerca da plenitude de Deus. Então, quando falamos da igreja, estamos falando da grandeza de Cristo na igreja, da plenitude de Cristo na igreja, como a igreja contém a Cristo. Esse é um mistério. A igreja contendo em si mesmo a Cristo. Cristo sendo cabeça da igreja, Cristo sendo complemento, a igreja sendo complemento do Cristo. E esse complemento que faz não fala de uma plenitude. Então, nós não podemos pensar da igreja como um edifício, como algo tão pouco, como uma obra dos homens, como algo que uma ocorrência nossa, aqui, terrenal, nós homens caídos, que fomos regenerados. Não podemos compreender, se não é pela ajuda do Espírito Santo, o que é a igreja. Mas é preciso que nós compreendamos o que é a igreja, porque isso é que vai determinar nossa caminhada, nossa vida cristã, nossa vida corporativa. Porque a igreja, ela é espiritual, ela é eterna, ela tem propósito neste mundo. Mas se nós não compreendemos o propósito dela, como podemos atender a Deus? Como podemos atender aquele que é a cabeça da igreja? Como podemos nos servir aquele que nos chamou para Ele? Falamos que a igreja, a palavra eclesia, é chamados para fora. Nós fomos chamados para Ele, para atender Ele. A igreja, na Escritura, ela é muitas vezes usada tipologicamente, como por exemplo, nosso Senhor Jesus, ele é falado a vezes no Antigo Testamento como que ele é a lumbreira maior, o sol. Ele é o sol da justiça. Mas também tem a lua. A lua também pode ser falada como tipologia da igreja. Se você olha, a lua, ela não tem luz própria. Ela não tem sua própria luz. A luz que sai da lua, a luz que nós podemos olhar nela, ela é por causa de que o sol está detrás dela. Então, mesmo assim, a igreja por si só, não tem nenhuma beleza. A beleza da igreja é por causa do Senhor, da cabeça da igreja. Não tem nenhum homem no meio da igreja que possa embelecer ela, a não ser o Senhor Jesus. A igreja é gloriosa por causa do Senhor Jesus. Então, a igreja é uma obra gloriosa. Nós falamos aí em Crônicas, vou ler Crônicas, capítulo... Primeira Crônicas, capítulo 28. Vou ler no português e também no espanhol, porque eu quero trazer para vocês um conceito. Sim, falo conceito, mas é um assunto espiritual importante. Primeira de Crônicas. Primeira de Crônica 28.
Primeira de Crônica 28, versículo 19. Lembram David falando o desejo de seu coração de edificar o templo. Mas Deus falou para ele que não ia edificar o templo, mas Davi, ele procurou os tesouros, todos os materiais para a construção da igreja. E fala Davi, no versículo 19, 1 Crônica 28, 19. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandato do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Vou ler no espanhol, a versão no espanhol Reina Valera, 1960. E você vai ver que a ideia principal é a mesma. 28, 19. Vou ler no espanhol, você vai conseguir entender. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Acho que aqui a ideia, o conceito no espanhol fica muito mais fiel na versão Reina Valera, 1960. Porque David está falando assim, todas as coisas com respeito à obra, falando do templo, mas tipologicamente poderíamos que figura da igreja. Toda esta obra me foi traçada pela mão de Deus. Deus tem uma obra, um desenho. Mesmo Paulo fala, com o seu arquiteto e construtor, é Deus. Vocês lembram também, falando, continuando nesse princípio da figura, no Êxodo, quando Moisés vai construir o tabernáculo para Deus, para que o arca fique aí, e Deus fala assim, Moisés faz tudo conforme ao modelo que foi mostrado. Deus tem um modelo a obra, a igreja, a edificação da igreja de Deus é uma obra espiritual, é uma obra de Deus. Por isso que a obra é grande, a igreja é grande, podemos afirmar a grandeza da igreja, porque é uma obra de Deus. Tem algumas organizações religiosas que eles se consideram como os fundadores da igreja, da denominação, de certas religiões específicas. Mas quando falamos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não começou no coração do homem, ela começou no coração do nosso Senhor Jesus. Ela está aí, da eternidade está nele. Não é que ela seja eterna, mas ela está no seu coração. Lembra na figura de Adão e Eva, que é figura também de Cristo e a igreja, como Adão, Deus fez que Adão fique dormindo, deu sono para Adão, e de seu costado tirou sua costela, e fez uma ajudadora idônea, a mulher, que é figura de Cristo e a igreja. A palavra aí também pode ser traduzida como edificação. Deus edificou uma mulher para Adão. Pode ser traduzida dessa mesma forma também a palavra. Já estava dentro de Adão, Eva. Deus só tirou daí e edificou. Os materiais da edificação também são muito importantes. É o próprio Adão. Os materiais da edificação da igreja é o próprio Cristo. Deus é quem está edificando. Deus está involucrado na igreja. Falo isso porque a igreja é uma obra celestial. A igreja está sentada no lugar celestial. Paulo fala em Efésios que fomos sentados, ressuscitados com ele, sentados no lugar celestial. A igreja é celestial. A igreja não é terrena aqui. A igreja não é de nenhum ministro aqui na terra.
o Senhor tem muitos ministros aqui, tem muitos ministros na igreja que são de Deus, mas nunca a igreja passou a ser da sua propriedade. A igreja tem um plano, tem uma forma, tem um desenho. Nós devemos atender muito para essas coisas, muito, para não confundir a nossa obra com a obra de Deus. Então, deixa aí vou continuar, sim? Vou continuar, vou deixar aí a fim de deixar esse conceito aí de edificação da igreja. Todos aqueles que querem colaborar na edificação da igreja, abrir um parêntese aqui, tem que ter e atender ao pedido de Deus para Moisés. Deus quer que o homem colabore na edificação da igreja. O homem é membro da igreja, é parte da igreja, e ele mesmo colabora com Deus na edificação da igreja. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Isso tem que ficar claro para vocês que estão começando na vida cristã, para vocês que talvez têm muitos anos trabalhando e têm tido conceitos errados com respeito à igreja. Davi falou assim: toda esta obra me foi traçada pela mão de Deus. Sabe que Paulo em Efésios, quando Paulo fala em Efésios, quando fala da igreja, a carta aos Efésios é uma carta que mais tem revelação com respeito à igreja, sua espiritualidade, sua posição lá, a igreja como cumprimento de Cristo e Cristo como cabeça da igreja, a união que existe entre a igreja e Cristo, como a união entre um homem e uma mulher, todas essas figuras que Paulo toma na igreja. Porém, nessa mesma carta, você vai encontrar no grego uma palavra oikonomia, que tem que ver com a machordomia, o serviço na casa. E essa palavra oikonomia, oikonomos, tem que ver com machordomia, mas também tem que ver com normas da casa. A casa de Deus, a obra, a igreja de Deus tem normas, tem regras, tem um desenho, umas medidas. Paulo quer que nós compreendamos com todos os santos esses cumprimentos, mas ela tem essas normas. E as normas da casa são daquele que é o dono da casa, aquele que está edificando essa casa. Nós, se queremos colaborar na igreja, devemos conhecer as normas da casa, os conceitos da casa, o que quer o dono da casa. O Senhor Jesus, em Mateus 17, 19, ele fala assim: eu edificarei a minha igreja. Aí ele não está falando no sentido de propriedade. E nós podemos entender que somos da sua propriedade. A igreja é dele. Paulo, quando fala em Atos aos anciãos de Mileto, aos bispos lá em Atos, ele fala assim, que eu puxo a eles como ancião, como bispo na igreja, que ele comprou com sua sangue. Olha o preço da nossa redenção, olha o preço da igreja que ele pagou, com sua sangue. Então, a igreja é dele. E se não quer colaborar com ele, o Senhor fala a Moisés: Moisés, pida ofrenda para o povo, ofrenda de coração. Aquele que de coração quer colaborar com a edificação do tabernáculo, pide para eles trazer ouro, prata, tecidos preciosos, pedras preciosas, todos os materiais refinados
bronze. Quando você vai olhar cada um deles na tipologia, tem aí o Pentateuco de Mackintosh. Mackintosh, um maestro da palavra, que ele fez um comentário do Pentateuco, dos 5 livros do Antigo Testamento. Quando uno vê os materiais que Moisés pede para o povo trazer, que iam a ser úteis na edificação do templo, que esses materiais foram solicitados, requeridos por Deus mesmo a Moisés, tem que ver com toda a virtude de Cristo, toda figura de Cristo. O ouro fala da divinidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o bronze nos fala da redenção, e assim o tecido, o azul púrpura, nos fala da realeza do nosso Senhor Jesus. E cada um vai olhar as madeiras, a tábua, todo vai apontar para a obra e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, na nossa nova aliança, na nossa nova dispensação, na dispensação da graça, nós que somos da igreja, que fomos comprados pela sangue, que queremos colaborar com Ele, nós temos que colaborar com Ele de coração, voluntariamente, por amor a Ele, porque fomos comprados por Ele, então já não vivimos para nós, vivimos para Ele. Mas não podemos vir a servir de qualquer jeito, servimos pela Sua graça e servimos com os recursos de Ele, que Ele mesmo deu para nós. Por isso que Cristo é cabeça da igreja. Quando Ele ascendeu aos céus, foi coroado, entronizado lá, e foi derramamento do Espírito Santo, toda a graça e a glória dele desceu em todo o seu corpo, como figura, como se ungia no sumo sacerdote no Antigo Testamento, como a barba da unção descia por toda a barba de Arão e chegava até seus pés. Mesmo assim, Cristo, todas as suas virtudes, toda a sua riqueza tem sido ministrado para a igreja, para seu corpo, para você, para mim. E isso é importante que fique claro, porque isso vai depender, isso vai determinar seu serviço, sua funcionalidade, seu sacerdócio na casa do Senhor, na obra de Deus. Isso traz também para você responsabilidade. Muitas pessoas falam assim hoje: eu vou ao culto, eu vou na igreja, vou escutar o pastor, vou escutar o pregador, vou escutar. Você é um membro que não tem uma funcionalidade. Nossa vida cristã não pode só ficar resumida à reunião, senão a uma vida de comunhão, onde todos os santos têm sua funcionalidade, seu serviço na casa do Senhor. Claro que alguns têm o serviço da palavra, do pastorear, do apacentar, do exortar, mas você tem que também ter e ser ciente de sua função no corpo de Cristo. Você foi enxertado no corpo de Cristo. Então você também, a graça do Senhor, as virtudes de Cristo também estão no seu alcance para que você tome de Ele e você também sirva a Ele. O diabo, de qualquer jeito, não quer que você sirva a Deus. É sua responsabilidade. A igreja é espiritual, a igreja é universal, no seu sentido que não fica só presa nesta geração, ela vem sendo edificada
mas também tem um aspecto local. A Escritura você vai encontrar Paulo falando a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Tessalônica. E quando ele fala da igreja, fala das pessoas. Das pessoas. Paulo fala assim, o em Atos também você vai encontrar, nas salutações de Pedro. Oi, saluda a igreja que está na tua casa. Você dá conta que o conceito que os apóstolos tinham da igreja era apontar as pessoas. Pedro fala nas suas cartas que nós somos pedras vivas, que estamos sendo edificados como templo, como morada de Deus no Espírito. E a igreja tem sua funcionalidade no mundo para que a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer por meio da igreja. Deus tem dado uma missão na igreja. Nós temos uma missão como igreja neste mundo. Nós somos candeleiro. Neste mundo, nós temos que refletir a luz de Cristo. Por isso que nós temos que ficar sendo edificados de Cristo. Os materiais, quando Jesus fala assim para Pedro, oh Pedro, eu edificarei a minha igreja. Os materiais dessa edificação é Cristo mesmo. Quando você vai ler os frutos do Espírito, que tem que ter cada cristão, paz, amor, paciência, longanimidade, fé. Todas essas virtudes são próprias de Cristo. O Espírito Santo toma tudo o que é de Cristo e quer dar para nós. Então a obra de Deus, a igreja de Deus, é em nós e também é conosco. Que gloriosa que é a igreja. Deus está fazendo uma obra em nós. Deus nos está aperfeiçoando na sua igreja. Nos aperfeiçoa na comunhão com todos os santos. Quando falamos de igreja, estamos falando de uma edificação corporativa. Você não pode ficar fora da igreja. Primeiramente, se você é um cristão genuíno, você já está na igreja. Você já foi, pela fé, pela obra de Deus, enxertado no corpo de Cristo. Você que se convertiu, ou a última pessoa que se convertiu, ou o primeiro, todos o mesmo privilégio, o mesmo direito. Todos mesmo sendo debaixo da cabeça que é Cristo. E todos com a mesma responsabilidade do amor um para com o outro, do cuidado um para com o outro, do serviço no amor um para com os outros. Mas a igreja tem que ter uma finalidade no mundo, tem um propósito. Deus leva a cabo sua obra no mundo por meio da sua igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer no mundo pela igreja. A igreja é a responsável, tem a responsabilidade de anunciar Cristo ao mundo, de falar do amor de Deus ao mundo, de falar da justiça de Deus ao mundo, de falar da santidade de Deus ao mundo. A igreja não tem nenhum casamento com o mundo. A igreja não tem nenhuma dívida com o mundo para ficar ao serviço do mundo.
Não, pelo contrário, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem comprou a igreja com sua sangue. Ele é o dono. Nós devemos só fidelidade ao Senhor Jesus. Não devemos fidelidade a nenhum homem. Não devemos fidelidade a nenhuma autoridade. Pelo contrário, nós somos as trombetas de Deus no mundo, que fala ao mundo o que é pecado e que é santidade. Nós, a igreja, porque nós conhecemos o que é o pecado. Claro que conhecemos, porque somos pecadores, redimidos pela sangue. Somos justificados, santificados. E nós falamos da santidade de Deus ao mundo, porque conhecemos que o Deus é santo e que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Então, acho que não fui no estudo próprio que tinha preparado para hoje, a grandeza da igreja, um estudo tirado do irmão Austin Spar, um irmão que teve muita luz enquanto à igreja, a espiritualidade dela, a vida prática dela, a edificação dela. Você pode pesquisar muito aí sobre o irmão Austin Spar. Eu vou fazer outros vídeos com respeito à igreja, mas senti de ficar por aqui, falando de que a igreja não é uma edificação. O povo judeu na antiguidade confundiu a obra de Deus e ficou centrado só no templo e não nas pessoas. Ainda os apóstolos passaram por esse processo quando falaram para o Senhor Jesus: olha o templo aqui, a grandeza do templo, da edificação. E Jesus falou que ele destruiria esse templo e ele edificaria em 3 dias, falando de seu próprio corpo. E os apóstolos entenderam que ele estava falando de si mesmo, de seu corpo, da obra gloriosa da igreja. Irmãos, nós precisamos com todos os santos compreender o que é a igreja, sua eternidade, sua espiritualidade, sua função no mundo, sua edificação para colaborar com Deus. Nós deve ficar claro, quero deixar só este versículo claro, com muita clareza para você. Ainda me repito para mim mesmo e repito para todos. A palavra de Davi lá em Crônicas: toda esta obra me foi traçada por la mano de Deus. Toda a obra, o desenho foi mostrado para Davi, também para Moisés, pela mão de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se apresentou diante do Pai, se apresentou no tabernáculo, no verdadeiro. Tudo aqui era sombra, mas Ele se apresentou no verdadeiro, no espiritual. Nós devemos colaborar com essa edificação. Paulo, como arquiteto, como construtor, ele viu os planos de Deus, ele conhecia, ele teve a revelação do que era a igreja. Por isso, quando Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos, depois ele falava que ele perseguia a igreja. A obra de Deus está centrada nas pessoas. As pessoas não são no centro da obra de Deus, mas a centralidade da igreja é Jesus Cristo mesmo, e as pessoas sendo transformadas na mesma imagem. O homem não pode ocupar a centralidade na igreja.
nós não podemos ser o centro. Nem eu, nem meu ministério, nem meu sonho, nem meus anejos têm que ocupar o centro, a centralidade. Paulo fala assim em Efésios: a Ele seja a glória, a Ele seja sempre na igreja, a Ele, ao Senhor. O Senhor é o centro da igreja, sua obra. Nós, a igreja, ela cumpre seu objetivo quando ela entende seu lugar no corpo, que Cristo é a sua cabeça. E nós devemos atender a Cristo sempre. Que Deus abençoe, irmão. Vou continuar falando muito mais com respeito à igreja, antes de entrar nos últimos pilares da fé, a centralidade da sua palavra. E vamos a voltar a falar no próximo vídeo com respeito à igreja. Que Deus abençoe a sua comunidade, todos que são chamados pelo Senhor para atender ao Senhor. Que Deus prospere sua obra em toda a terra. Saludo com a graça e paz do Senhor. Amém.